Falando então um pouco sobre os filos dos quinidários, tudo bem? Nesse filo a gente vai trazer uma coisa bem interessante que é a sua característica exclusiva, tudo bem? O que é uma característica exclusiva? Quando me indica, é uma característica que um grupo vai possuir e que é exclusiva desse grupo, ou seja, só vai estar nesse grupo. E por isso, justamente, essa característica exclusiva, ela caracteriza esse grupo. Ou seja, os quinidários são aqueles que possuem quinidócito. Até o nome quinidários vem do quinidócito. Mas afinal de contas, o que é o quinidócito, né? O quinidócito é uma célula especial que tem uma ação urticante, tudo bem? Ou seja, que tem uma ação que irrita, tudo bem? Isso que significa urticante, né? Que vai causar irritação na pele. Se você pode dar uma olhada aqui nesse desenho que eu fiz de uma caravela portuguesa, tudo bem? Aqui você tem o corpo dela e os tentáculos. Se você já foi pra praia, ou você conhece gente que foi pra praia, você já deve ter passado por isso, ou já deve ter ouvido a história de alguém que entrou em contato com uma caravela portuguesa, ou com alguma água-viva, né? E por ter encostado nela acabou sofrendo uma queimadura, ou talvez dito que tomou um choque ou algo do tipo. Tudo bem? O que acontece na verdade é que ela entrou em contato com o quinidócito e ele realizou sua ação urticante. Não é que a pessoa realmente tomou um choque ou se queimou. Ela teve a pele irritada por causa do quinidócito. E como é que funciona? Se a gente pudesse dar um zoom nos tentáculos da caravela portuguesa, a gente ia ver que nesse zoom microscópico, a gente vai poder observar uma célula rosinha, tudo bem? Que tem essa estrutura aqui com essa ponta que vai inocular uma toxina, né? Uma substância que tem essa ação urticante. Como é que funciona? Ao ter contato com o tentáculo, o quinidócito é ativado e ele dispara essa estrutura interna que inocula a toxina na pele da pessoa e essa toxina vai ter essa ação urticante, tudo bem? Pode acontecer esses acidentes, então caso aconteça com você ou com alguém que você conhece, né? O indicado é que se for muito grave é bom ir ao médico, não ficar usando certos métodos duvidosos, tudo bem? Mas isso pode acontecer, tudo bem, a forma de defesa desses organismos. Então, o quinidócito é essa célula que tem essa ação urticante e é a célula, a estrutura que caracteriza os quinidários, inclusive vai dar nome a eles, quinidários, quinidócito, tudo bem? Outros quinidários que a gente conhece é caravela portuguesa, água-viva, anêmona, aquela mesma anêmona que é abrigo dos peixes palhaços, né, que a gente acaba vendo, por exemplo, em filmes como Procurando Nemo. A anêmona, ela vai ter os seus tentáculos, e esses tentáculos também têm o quinidócito, e por isso que a maioria dos peixes não consegue entrar nos tentáculos da anêmona. O peixe palhaço, sim, né? E ele acaba se beneficiando disso, porque ele se protege. Ao entrar na anêmona, ele se protege de outros peixes, então é muito interessante. Ele se beneficia da anêmona como abrigo, e a anêmona se beneficia porque o peixe palhaço acaba trazendo restos de comida para perto dela e ela acaba se beneficiando disso também. É uma relação mutualística, né? Mas você tem aí, por exemplo, a anêmona como outro quinidário, a hidra, né? Também outro quinidário bem famoso. Então você tem aí alguns exemplos. Todos os quinidários são metazoários, tudo bem? Lembrando que metazoários são aqueles animais que formam tecidos verdadeiros. E a gente vai ver mais pra frente que é verdade, eles vão formar tecidos, inclusive formar sistemas a partir desses tecidos, tudo bem? Eles podem viver de forma solitária, né, como uma água-viva, ou eles podem viver de forma colonial. Os corais, recifes de corais, são exemplos de vários quinidários vivendo em colônia, tudo bem? Só que tem um outro exemplo de colônia que é a caravela portuguesa. Se você puder observar, até procurar imagens, você vai olhar e falar, ué, mas não parece uma colônia, parece um indivíduo só. Mas na verdade são vários indivíduos vivendo em conjunto, tudo bem? Eles vão ter também a sua simetria radial, né? Lembrando que simetria é aquela propriedade que diz que eu consigo dividir essa estrutura, né, o corpo deles, em várias partes iguais. A simetria radial, né, especificamente, vai dizer isso, que a partir de um eixo eu vou conseguir, a partir desse raio, dividir o corpo em várias partes iguais. Então aqui eu tenho uma água viva, né? Eu fiz vários planos atravessando o eixo central e eu consigo dividir ela em vários pedaços iguais, como se ela fosse uma espécie de pizza, se eu puder olhar de cima, né? Então, essa é a simetria radial dos quinidários. E eles são todos aquáticos, tudo bem? Não tem muito segredo. Agora, a gente falou, agora há pouco que eles são metazoários e formam tecidos, né? O que é interessante? Na fase embrionária, eu já vou ter o desenvolvimento desses tecidos, quando né, você ainda tem o embrião desse quinidário.
O interessante é que ele vai formar dois tecidos, tudo bem? Aqui um representa em laranja. Imagina que eu peguei uma água-viva, né, por exemplo, e cortei ela, o embrião dela ao meio para poder olhar o desenvolvimento dos tecidos. Eu vou ter um tecido externo, que eu representei aqui em laranja, e vou ter um tecido mais interno, que eu representei aqui da cor verde, né? Então, tenho células formando os tecidos. Esse tecido externo, eu vou chamar justamente de ectoderme. O que significa ectoderme? Você não tem que decorar esse nome, você tem que entender que derme significa tecido, né? E ecto é externo. Então, é tecido externo, não tem segredo. A mesma coisa para endoderme, esse tecido mais interno, tudo bem? Derme, tecido endo interno. Então, tecido interno, tecido de dentro, tudo bem? Então, você vai ter esses dois tecidos embrionários. Também queria chamar a atenção que você vai ter um tecido mais externo, um tecido interno e uma cavidade aqui no meio, um buraco, tudo bem? Que é a cavidade digestória, como se fosse o estômago ou o esôfago desse animal, tudo bem? Que é uma novidade. Os poríferos, que é o filo anterior que a gente estudou, eles não possuem cavidade, né? Esses caras vão ter essa cavidade. Mais pra frente eu vou falar melhor delas. Mas, justamente por ter dois tecidos na fase embrionária, lembrando que eu vou chamar esses tecidos de ecto e endoderme na fase embrionária, tudo bem? Eu vou chamar eles de diblásticos, tudo bem? Os quinidários são diblásticos, pois possuem diblastia, de dois, né? Então, justamente porque eles possuem dois tecidos embrionários, eu vou falar que os quinidários são diblásticos, tudo bem? Já alertando vocês que os quinidários são justamente os únicos animais, o único filo que é diblástico. Os próximos que a gente vai ver, eles já são triblásticos, né? Já vão possuir três tecidos embrionários. Mas isso a gente retoma mais pra frente. Agora, falando da estrutura, né, de maneira geral, falando deles adultos, os quinidários vão ter duas formas principais. A forma de pólipo e a forma de medusa, tudo bem? Qual a diferença? A forma de pólipo é uma forma séssil. Lembrando que séssil é que significa que está fixado no substrato, ou seja, esse pólipo aqui ele vai estar preso no chão. Enquanto a medusa é uma forma livre natante, né? Ou seja, ela é livre pela coluna d'água, ela nada. Então aqui eu representei basicamente uma água-viva, né? Com seu corpo e seus tentáculos. E aqui eu representei um pólipo qualquer com o corpo fixado no chão e com os tentáculos aqui. Você pode reparar que basicamente um é igual ao outro, só que invertido, né? O sentido invertido, um de ponta cabeça. E a gente vai ver mais pra frente que ao longo do ciclo de desenvolvimento de vida desses animais, uma geração pode ser medusoide, né? Pode ter a forma de medusa, e outra geração pode ser um pólipo, dependendo da espécie, tá? Mas falando agora de novo da estrutura, apesar de serem formas de vida diferentes, eles vão ter uma estrutura bem parecida. Primeiro, eles vão ter uma camada externa, que eu destaquei em laranja. Essa camada externa eu vou chamar de epiderme. De novo, derme é tecido. Então, é tecido que está acima. Esse epi significa acima. Então, é o tecido que está acima, ou seja, que reveste tudo, está acima dos outros, né? E eu vou ter uma camada interna que eu destaquei aqui em verde, que é a gastroderme. De novo, derme é tecido e gastro vem de estômago, né? Você tem outras palavras que vêm da mesma raiz, como por exemplo gastronomia, né? Então é o tecido que envolve o estômago. Você pode ver que aqui eu tenho a gastroderme, aqui também, e dentro dela eu tenho justamente a cavidade digestiva, ou seja, a cavidade digestiva é um buraco, né? É onde é o estômago, é o buraco do estômago. E o que envolve esse buraco é justamente a gastroderme, certo? Lembre-se que antes eu tinha, na fase embrionária, a endoderme e a ectoderme, né? A endo e a ecto. Então, na fase adulta, né, eles já vão ter se transformado em epiderme e gastroderme, né? Aqueles tecidos embrionários, depois da formação definitiva do animal, eles vão formar esses dois tecidos. Entre esses dois tecidos, vocês podem ver aqui que eu fiz uma outra coisa, desenhei uma outra coisa que eu destaquei em azul. Essa é a mesogleia, tudo bem? Ela é uma camada gelatinosa que vai preencher o espaço entre os tecidos, é basicamente isso. Lembrando, ela não é um tecido, tudo bem? Ela não é formada por células. Ela é uma substância gelatinosa que vai estar entre os tecidos. Então a mesogleia vai preencher esse espaço entre a epiderme e entre a gastroderme, certo? Então é basicamente isso sobre a estrutura deles. Destacando aqui também que eles vão ter cada um sua boca, sua entrada para a cavidade digestiva, né? Só que invertido, justamente porque tá um de cabeça para baixo em relação ao outro, ok?